capítulo 2, verso 13. Colossenses, capítulo 2, verso 13. O texto diz o seguinte: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Vivificando juntamente com ele e perdoando todas as suas ofensas. Jesus te vivificou com ele e perdoou todas as suas ofensas. Você se tornou vivo em Jesus. O pecado nos fez mortos, mas o sacrifício da cruz nos vivificou. E como consequência dessa vida que se apossou de nós, os pecados foram perdoados. E na verdade o perdão dos pecados é uma prova de que você está vivo, porque o pecado gera morte. Se você não tivesse sido perdoado de suas ofensas, você estaria espiritualmente morto. Mas como Jesus, ele perdoou os seus pecados, você está espiritualmente vivo, e essa vida que há no teu espírito toca o seu corpo, toca cada célula do seu corpo, cada parte do seu corpo, os órgãos, cada nervo, músculo, ossos, emoções, tudo aquilo que diz respeito de você, corpo, alma e espírito, é vivificado nessa obra da redenção da cruz. Em Lucas, capítulo 5, verso 23, Jesus ele diz o seguinte: qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Jesus foi questionado e ele respondeu com essa pergunta: o que é mais fácil? Dizer que os pecados estão perdoados ou levanta e anda? E essa é a pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês aqui. A mesma pergunta que Jesus fez para os fariseus. O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer para um paralítico levanta e anda? O que é mais fácil? Na sua opinião, o que é mais fácil? É mais fácil dizer paralítico, seus pecados estão perdoados? Talvez seja, porque quando você trata de perdão de pecados, não há uma manifestação no corpo físico. E isso não te expõe. Seus pecados estão perdoados. Não vai haver uma manifestação visível no corpo. Olha, os pecados estão perdoados. Não tem como você enxergar isso no corpo. Então, o mais fácil realmente seria dizer isso. Provavelmente, na opinião dos homens, seria mais fácil dizer isso. Na percepção humana, seria mais fácil dizer seus pecados estão perdoados. Pois não precisa de manifestação alguma, não precisa de provas. Não precisa de comprovação. Mas dizer levanta e anda exige uma prova exterior dessa afirmação que foi dita. Levanta e anda gera uma expectativa que alguém, um paralítico, vai levantar e andar. É uma prova que precisa acontecer. É uma exposição daquela pessoa que está afirmando levanta e anda. Caso a pessoa não levante e ande,
onde a pessoa vai esconder a cara. Porque há uma necessidade de quê? Comprovação. Ok, levanta e anda, então nós vamos ver essa pessoa levantando e andando. Agora, o perdão dos pecados, não há comprovação. Por isso, parece ser mais fácil aos olhos dos homens crer no perdão dos pecados do que na cura, do que no milagre, do que no sobrenatural. Jesus fez essa pergunta tão óbvia porque ele queria nos ensinar algo. O que é mais fácil? Seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? O que parece ser mais fácil para você, o que parece ser mais fácil para o homem no natural, não é para Deus. O que, na sua opinião, no seu raciocínio, na sua lógica, na sua compreensão, parece ser mais fácil, para Deus pode ter uma inversão. Aquilo que você acha mais difícil, para Deus pode ser mais fácil. Para Deus, a cura física, a cura do corpo, é claramente mais fácil do que o perdão dos pecados. Mas eu quero que você me entenda aqui, porque eu não creio que existem níveis de dificuldade para Deus. O homem criou níveis de dificuldade. Mas quando eu digo que a cura física é mais fácil para Deus do que o perdão dos pecados, eu queria que você me entendesse, porque quando eu digo isso, quando a gente fala de perdoar pecados, foi mais difícil para Deus, porque envolvia o seu Filho Jesus. Comprometia Jesus Cristo. A cura não comprometia Jesus Cristo, mas o perdão dos pecados levava ele à morte. A cura física não afetava o Filho de Deus, mas o perdão dos pecados levava ele para a cruz. Jesus teria que assumir todos os nossos pecados e derramar o seu sangue puro na cruz, para que os pecados fossem perdoados, para que o meu passado fosse apagado, para que eu me tornasse justiça de Deus em Cristo. Ele deveria se sacrificar. Sua vida seria entregue em troca da minha morte. Ele troca a vida dele pela sua morte. Em Colossenses capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aquilo que era contra nós, aquilo que de alguma forma nos acusava, ele remove do meio de nós. Ele retira do meio de nós. Mas para ele remover a acusação do meio da humanidade, a condenação do meio da humanidade, ele deveria se sacrificar, se entregar. Então veja, perdoar os pecados para Deus Pai custaria o seu Filho Jesus. Teria um preço muito alto. Ia doer nele, porque o seu filho seria sacrificado. Seu filho inocente seria sacrificado no lugar de alguém culpado, para que a justiça desse inocente caísse sobre o culpado e a culpa daquele que era culpado caísse sobre esse inocente. Era assim que acontecia na antiga aliança, no Antigo Testamento, na lei. Eles pegavam um animal puro
sem manchas, sem máculas. E aquele que era culpado colocava a mão sobre ele e transferia suas manchas, sua culpa, sua condenação, todo o mal, tudo de ruim, tudo que ele havia feito, ele transferia para aquele animal puro. E a pureza daquele animal se tornava ele, e a culpa dele ia para aquele animal. Foi isso que Jesus fez contigo, por isso ele foi o cordeiro, por isso que ele foi o sacrifício. Ele era o animal puro de Deus, ele era o sacrifício puro de Deus, e a nossa culpa foi transferida para ele, e a pureza dele foi entregue a nós. O perdão dos pecados foi mais difícil para Deus por causa que envolvia Jesus no processo. A pergunta que eu quero te dizer, que eu quero te fazer, é diante de um problema, independente do problema que seja, que você possa estar enfrentando hoje, como você mede a possibilidade de um milagre acontecer? Qual é a sua opinião a respeito de um ente querido que é acometido de um câncer? Sai o exame, um ente querido está com câncer. Está lá a comprovação científica, o laudo médico. Como que você olha isso? Qual a sua opinião a respeito desse diagnóstico? Você realmente crê que pode ser anulado? Você realmente crê que pode ser cancelado? Quando você está cercado por um monte de dívidas impagáveis, que humanamente falando, pela lógica, dentro da matemática, você não conseguiria pagar nunca, qual é a sua opinião? Qual é a sua reação? Como você enxerga? Como você define? Quando tudo está contrário, quando nada está a favor, quando tudo que você tenta fazer não funciona, não dá certo. Qual a sua opinião? Porque o que a gente tem percebido é que as pessoas acreditam que quando aceitam a Jesus, quando recebem Jesus, recebem o perdão, a salvação, o nome é escrito no livro da vida, mas elas não acreditam na cura, elas não acreditam no milagre, elas acreditam que Jesus escreveu o nome delas no livro da vida, mas o câncer, ele não pode fazer nada com ele. É como se a enfermidade, o problema natural, fosse superior ao perdão dos pecados, fosse maior do que o perdão dos pecados. É como se o meu problema que eu estou enfrentando é grande demais. Jesus escreveu meu nome no livro da vida, Ele me salvou, mas esse problema meu é grande demais. É maior do que o sacrifício da cruz, é maior do que o sangue derramado, é maior do que o inferno vencido, é maior do que o escrito de dívida que era contra mim. Jesus me salvou, mas nada Ele pode fazer diante desse problema que eu estou enfrentando. É a opinião da maior parte das pessoas. É a dedução de forma inconsciente que as pessoas chegam, elas olham o problema, elas enxergam o cenário e elas têm a opinião já definida, formada. Jesus me salvou, mas isso aqui não, isso aqui é diferente. Isso aqui eu acho que Ele não pode fazer nada. Algumas pessoas creem assim porque acreditam que a doença é maior do que o pecado. Mas elas esquecem que foi o pecado que gerou a morte. Foi o pecado que trouxe a doença.
não foi a doença que trouxe o pecado. Ei, o perdão dos pecados foi o maior milagre que Deus poderia ter feito em toda a história da humanidade. E uma vez que o pecado é vencido, a morte é vencida. A morte perde o poder de agir. E o que é uma enfermidade senão a morte em progresso, em processo? Se o problema não é pecado, se o pecado foi resolvido na cruz, logo a morte, ela não age livremente mais. Quantos estão entendendo? Nós precisamos entender a ordem do que aconteceu, porque senão a gente sempre vai colocar os nossos problemas naturais acima do que aconteceu na cruz do Calvário. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. O homem pecou, logo ele morreu. Espiritualmente. Depois essa morte espiritual começou a se manifestar no corpo, através do envelhecimento, através do aparecimento de enfermidades, através de problemas emocionais, através de diversos tipos de patologias. Mas primeiro o homem morreu espiritualmente. Veja, a origem do mal é o pecado. A origem de todo problema foi o pecado. Por isso que Jesus diz, qual é a diferença de dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o teu leite e anda? Porque se eu digo que os seus pecados foram perdoados, logo essa enfermidade perde o poder de agir no seu corpo. Porque se não há pecado, não há morte. A morte foi vencida. Agora, se há pecado, não há nada que eu possa fazer. Só que nós sabemos o que aconteceu na cruz do Calvário. A morte foi vencida. Temos mais dificuldade de acreditar na cura do que no perdão. Dizer que Deus já perdoou nossos pecados, todo mundo fala, e nem precisa se esforçar para isso. Ah, Deus perdoou os meus pecados, sai naturalmente. Mas diante de um diagnóstico, de uma enfermidade que diante da medicina não tem cura, as pessoas perdem até a força de afirmar que aquilo vai ser cancelado. Por quê? Porque nós invertemos o valor da coisa. Nós trocamos de posição aquilo que realmente custou para Deus. O que é enfermidade diante de Deus? Liberar seu filho para morrer na cruz. O que é um câncer em relação a uma multidão de pecados que foram perdoadas na cruz? Agora, dizer que Deus já nos deu um milagre, que Deus já me curou, que Deus removeu essa sentença da minha vida, é mais complicado. Ele me perdoou, mas Ele não pode me dar uma vitória no natural. Ele me salvou espiritualmente, mas no natural Ele nada pode fazer. Ele me salvou numa dimensão, mas aqui é como se Deus fosse pequeno. Deus fez o mais difícil. Ele fez o maior milagre. O sacrifício da cruz foi o maior milagre que Deus poderia ter feito em todos os tempos. A nossa vitória está ali na cruz.
A nossa redenção está na cruz, a nossa saúde está em Cristo, a nossa vitória está em Cristo. Jesus é a sua vitória, Jesus é a sua cura, Jesus é a sua salvação, Jesus é a sua força. Tudo está concentrado nele. Está tudo nele, está na pessoa de Jesus Cristo. O maior milagre foi o milagre da cruz, onde o pecado, a dívida do pecado foi paga. Romanos 8,32 diz o seguinte: aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Sabe o que ele está dizendo? Exatamente o que eu estou falando aqui. Se ele fez o maior milagre, que foi entregar Jesus na cruz, meu querido, o que é essa dívida que você está enfrentando? O que é esse diagnóstico, essa enfermidade? O que é esse espírito de enfermidade? Não é absolutamente nada em relação ao que aconteceu. Por isso que ele dá essa ênfase. Se ele não poupou nem o teu filho, se ele não poupou, se ele não deixou de entregar o que era mais precioso para ele, ele não vai fazer as outras coisas. Ele vai fazer o maior milagre, mas não vai fazer os menores milagres. E volto a falar, quando eu digo de milagre grande, milagre pequeno, eu estou falando diante da nossa ótica. Porque para Deus não existe níveis de dificuldade. Nós colocamos categorias, demos nota. Não, esse aqui é um milagrão, esse aqui é um milagrinho. Isso aqui é uma grande vitória. Não, isso aqui é uma vitória mais ou menos. Para Deus não, tudo é vitória. Mas eu quero usar a nossa linguagem, a forma que a gente percebe as coisas. O maior milagre foi feito na cruz. O milagre mais difícil de acontecer aconteceu na cruz do Calvário. Então as outras coisas é muito pequena para a gente ficar achando, Deus não vai fazer isso na minha vida. Não, isso aqui Deus não vai me dar. Não, prosperidade, não. Será que Deus se preocupa com prosperidade financeira? Não sei, eu acho que Deus não se importa com isso. Isso é um problema meu, eu tenho que resolver minha questão financeira. Meu querido, você não entendeu nada de Deus. O que é questões financeiras em relação à morte de Cristo na cruz? Absolutamente nada. São pequenas diante do que aconteceu na cruz do Calvário. Nada pode ser maior do que aquilo que custou a vida de Jesus. O seu pecado custou a vida de Jesus. Nada pode ser maior do que aquilo que custou a vida do Filho de Deus. O meu problema. Porque você não sabe o que eu estou enfrentando. Não é maior do que o problema do pecado, que iniciou lá no Jardim do Éden. Nada é maior do que aquilo. E ali era o ponto que o Filho de Deus tinha que resolver. Ali era o ponto que o Filho de Deus tinha que tratar. Cancelar o poder do pecado e da morte, para que você pudesse ter vida, e vida com abundância. Ele teve que entregar a vida dele. Ele teve que se entregar. Jesus disse: seus pecados foram perdoados. Seus pecados foram perdoados. Entenda uma coisa: se tem uma coisa que o homem não poderia fazer por si só, era se livrar dos seus pecados. O homem tentou ao longo da história, mas ninguém conseguiu.
O homem tentou cumprir a lei, os 10 mandamentos, ninguém conseguiu. Todos foram considerados incapazes, ineficazes, condenados. Mas o Filho de Deus, ele foi o único que conseguiu tirar o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Eu sempre falo, uma das maiores provas de que o sangue de Jesus realmente te purificou, é que você pode se ajoelhar na sua casa, ou dirigir no seu carro, e você entrar nos santos dos santos, na presença de um Deus que é 3 vezes santo, e você não morre. Porque se o sangue de Jesus não tivesse te purificado de todo pecado, e você entrasse na presença desse Deus que é 3 vezes santo, você seria fulminado, torrado, churrado, era pó. Porque santidade e pecado diante desse Deus 3 vezes santo, meu querido, sobrava nada. Mas você sabe por que você entra na presença dele? Você o sente, você o percebe, você fala com ele, ele responde. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus verdadeiramente te limpou de todo pecado. De todo pecado. Você foi purificado. E por causa dessa purificação, você pode entrar nos santos dos santos. No santo lugar. Santos dos santos era o lugar onde a arca ficava e Deus habitava ali. Era uma representação da habitação de Deus, onde Deus estava. Quem entrava nesse lugar era o sumo sacerdote 1 vez por ano. Jesus na cruz, ele se faz o nosso sumo sacerdote. Ele entra além do véu. Só que quando ele entra além do véu, ele não volta como os outros sumos sacerdotes, falando que vem, vou fazer outro sacrifício para perdoar o pecado de vocês. Ele rasga o véu de cima a baixo, dizendo: não há mais separação entre vocês e o seu Pai Celestial. Todos vocês agora têm livre acesso à presença do Pai. Todos vocês. Através de quê? Através do seu sangue. O maior milagre foi o perdão dos pecados. Porque ele te deu aceitação perfeita diante de Deus. Deus olha para você e ele se agrada do que vê. Tem gente que se ajeita na cadeira e diz: pastor, você não sabe o que está falando. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus, o apóstolo Paulo fala que ele foi o nosso propiciatório. Propiciatório. Era onde o sangue do animal que era sacrificado era derramado para perdão dos pecados. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, onde tinha os 2 querubins olhando para dentro da arca. Então o sumo sacerdote sacrificava o animal e aspergia o sangue por 7 vezes no propiciatório, para que o pecado do povo que estava do lado de fora fosse perdoado e o povo tivesse um ano inteiro abençoado. Estão me acompanhando? Dentro da arca havia o quê? Você sabe que tinha o maná, um pote de maná. Tinha a vara de Arão que floresceu. E tinha os 10 mandamentos, as tábuas da lei estavam lá dentro da arca. Esses 3 objetos simbolizavam a rebelião do homem contra Deus.
simbolizava a rebelião do homem contra Deus. Sabe o que Deus falou? Pega a arca, coloca a rebelião do homem dentro, fecha a arca, joga o sangue. Joga o sangue por cima. Quando Deus olhava de cima para baixo, o que ele via? Ele via a rebelião do homem? Ele via a rebelião do homem? Ele via o sangue. Ele via o sangue que foi derramado em benefício do povo que estava lá fora. Aquilo que acusava o homem, Deus não enxergava mais. Tipo, você não estou vendo, eu só vejo o sangue que foi derramado para que esse povo fosse abençoado. Então todo aquele povo, toda aquela nação que estava lá do lado de fora, tinha um ano de colheita, tinha um ano sem enfermidade, tinha um ano de quitação de dívida, tinha um ano de restituição. Tudo dava certo, tudo fluía. Sabe por quê? Porque aquilo que acusava aquele povo estava dentro da arca da aliança e o sangue do cordeiro havia sido derramado. Jesus é a nossa arca, é o nosso propiciatório. E nós escondemos os nossos pecados nele. Seus pecados foram para a cruz no corpo de Cristo. Seus pecados, o pecado de cada um aqui foi lançado no corpo de Cristo. Então ele absorveu, foi escondido nele. Quando Deus olha para você, ele vê o sangue de Jesus. Quando Deus olha para você, Ele te olha e existe uma lente chamada Jesus Cristo de Nazaré. E Ele se agrada de você porque Ele se agrada de Jesus. E Jesus é o cordeiro que foi sacrificado por você. Ele foi morto por sua causa. Vocês estão entendendo? Ele é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era aquele homem que fazia todo o processo de sacrifício. Para Deus perdoar o pecado do povo, da nação de Israel, primeiro, o sumo sacerdote tinha que ser aceito, aprovado. Se o sumo sacerdote fosse reprovado, o sacrifício do cordeiro seria rejeitado, o sacerdote morreria e o povo teria um ano difícil. Mas se o sumo sacerdote fosse aceito, o sacrifício dele também seria, e o povo seria abençoado. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Será que ele foi aceito por Deus? Se ele foi aceito por Deus, o sacrifício dele também foi. Se o nosso sumo sacerdote foi aceito e o sacrifício dele foi aceito, você foi abençoado. Você foi abençoado. Porque o sumo sacerdote, ele representa o povo diante de Deus. É um representante do povo diante de Deus. Ele trata as questões do povo diante de Deus. Ele intercede pelo povo diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus que intercede por nós. O maior milagre foi o perdão dos pecados. Então para de fazer o teu problema grande. Para de colocar esse problema como grande demais. Você está dando muita vantagem para ele. O mais difícil Jesus já fez. O mais difícil Deus fez por você. Então entenda, se ele fez o mais difícil, por que ele não vai tratar essa questão também na sua vida? Por que ele não vai te dar essa vitória que é tão pequenininha? Se o maior ele fez, se ele não poupou o seu filho, ele não dará com ele também todas as outras coisas? Nada pode ser maior do que aquilo
que custou a vida de Jesus. O seu milagre já é um fato. A sua vitória já é um fato consumado. A sua cura já é uma realidade nos céus. As pessoas que vêm aqui e frequentam esse culto e recebem milagres e contam seus testemunhos, elas não receberam seu milagre naquela data em que o sintoma saiu. Já tinha acontecido há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, mas aquela pessoa naquele dia ou hoje, nesse momento, tem pessoas recebendo, tomando posse da cura que já aconteceu nas regiões celestiais. Na cruz do Calvário, a dívida foi quitada, a condenação foi anulada e a cura foi liberada. Pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos curados. Nós somos sarados. Então entenda, o seu milagre já aconteceu nas regiões celestiais. No mundo espiritual, o seu milagre já aconteceu. Já é um fato, já é uma realidade. Não precisa fazer mais nada, mas você precisa crer que o que você quer receber hoje é muito menor do que o que aconteceu na cruz do Calvário. É um fato. É uma realidade, está disponível, está ao meu alcance. Mudar diagnóstico, alterar sentenças, fazer um exame, vir e desmentir os exames anteriores, é a especialidade do nosso Deus. A sua fé pode fazer qualquer cenário mudar. A sua fé em Jesus Cristo pode fazer qualquer cenário virar ao seu favor. Não me fale o tamanho do seu problema. Não me dê detalhe do seu problema. Fale do que aconteceu na cruz do Calvário. Traga à memória o que aconteceu na cruz do Calvário. A morte foi vencida, o pecado foi vencido, a dívida que era contra nós foi quitada. Por causa de Cristo, você merece ser abençoado. Veja, não é pelas suas obras, é pelas obras dele que você merece ser abençoado. Não é o que o Daniel fez que vai fazer ele ser abençoado. É o que Jesus Cristo fez que vai fazer o Daniel ser abençoado. Quando eu creio nessa verdade, eu verdadeiramente vou ser abençoado. Porque não vai depender mais de mim. Somente da obra consumada da cruz. A minha fé não está nas minhas forças. Sem Ele, eu não posso fazer nada. Ele disse isso: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Mas nele, você pode mudar qualquer situação na sua vida. Doenças, vai ter que sair. Vai ter que ir embora. Vai ter que sair do seu corpo. Dívidas vão ser canceladas. Vão ser canceladas. Existem bênçãos sobre a sua vida que foram conquistadas na cruz. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Não negocie isso. O que Cristo conquistou na cruz é nosso direito e nossa herança. Não abra mão da sua cura. Busque até que o milagre aconteça. Confie até que o milagre aconteça. Acima dessas nuvens negras que você pode estar vendo, o sol não deixou de brilhar. Diante desse cenário de morte, entenda, a vida está governando.
improvável acontece na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. E eu creio que essa é a noite do improvável acontecer na sua vida, acontecer na sua história, acontecer no seu corpo, na sua saúde, na sua família, na sua empresa, na sua vida financeira, acontecer nas suas emoções, na sua mente, nos seus pensamentos. Essa é a noite em que vai manifestar a vontade de Deus, a perfeita e agradável vontade de Deus vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque a verdade liberta. A verdade torna as pessoas livres. E você é livre hoje. Você é livre hoje. Fique de pé. Você é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.